pessoal, nessa apresentação de hoje eu vou começar a falar sobre o projeto intitulado Análise Avançada de Desempenho de Superfícies Inteligentes Reconfiguráveis em Sistemas de Banda Larga. E esse projeto foi inserido nas atividades do XG Mobile, que é o Centro de Competência Embrapi, em rede 5G e 6G do Inatel. Esse projeto foca no desenvolvimento de ferramentas matemáticas e estatísticas para análise de desempenho de redes de comunicação sem fio, assistida por as superfícies inteligentes reconfiguráveis, chamadas também de RIS pelas siglas em inglês Reconfigurable Intelligent Surface. Falando um pouco sobre o objetivo e a motivação, até a rede 5G, o ambiente de propagação, ele é tratado em geral como um elemento não controlável. Como prédios, paredes, máquinas, árvores e outros obstáculos, eles podem provocar bloqueios, reflexões e perdas de potência. E para compensar esses efeitos, normalmente é necessário aumentar a potência de transmissão, instalar novas estações radiobase ou utilizar arquiteturas mais complexas ou energeticamente mais custosas. E as superfícies inteligentes, as RIS, elas propõem um novo paradigma. E uma RIS ela é proposta por vários elementos passivos que podem ajustar de maneira controlada as características de fase e amplitude do sinal propagado. Então, portanto, a RIS ela pode redirecionar o sinal em regiões com baixa cobertura, contornar obstáculos, reduzir a interferência e melhorar a eficiência espectral. E a ideia central é fazer que o ambiente deixe de ser um problema de propagação e passe a atuar como uma parte programável da própria infraestrutura de comunicação. Apesar do seu potencial, a implementação da RIS ela enfrenta dois grandes desafios. O primeiro desafio é o desafio físico, As redes 6G elas deverão utilizar frequências elevadas, incluindo ondas milimétricas e possivelmente faixas em sub-terahertz. E nessas frequências os sinais apresentam menor capacidade de contornar obstáculos, eles são mais sensíveis e apresentam menor capacidade de absorção. Lembrando também que eles têm uma maior perda de propagação. Então, a RIS ela pode criar caminhos alternativos, mas seu desempenho ela depende de diversos fatores, como, por exemplo, o número de elementos, a correlação espacial, a posição da superfície, frequência de operação e a largura de banda. Então, tem desafios práticos e de hardware no desenho das superfícies inteligentes reconfiguráveis. E outro desafio é o analítico. Os sinais que chegam no receptor resultam numa combinação de muitos componentes aleatórios e quando excluímos muitos elementos, como por exemplo os sistemas MIMO, a gente tem uma análise estatística muito mais complexa, porque a gente vai receber a combinação de todos os sinais que vem das antenas ou dos elementos da RIS. E em muitos trabalhos o desempenho é avaliado principalmente por simulações. Simulações, eu falo de simulações de Monte Carlo, ou seja, simulações de força bruta. E as simulações são importantes para a validação, mas elas não são muito precisas e elas são muito custosas. E além disso, embora as simulações permitam avaliar o desempenho, elas não evidenciam, de fato, uma forma direta de relacionar os parâmetros da RIS entre o número de, por exemplo, números de elementos, a correlação espacial, a potência de transmissão e a largura de banda. E exatamente essa lacuna que o projeto tenta preencher, o desafio analítico. Nesse slide a gente vai comparar uma abordagem tradicional com a nossa solução e na abordagem baseada no Monte Carlo, que é a abordagem atual, cada configuração precisa ser simulada individualmente e dependendo da precisão desejada, o processo pode levar horas ou até dias. E além disso, de fato, é muito difícil calcular probabilidades de eventos raros, como por exemplo probabilidades de falha na ordem de 10 a menos 10 ou 10 a menos 12, por isso então seria necessário eu gerar ou simular muitas amostras para uma só simulação. E nossa proposta é desenvolver um arcabouço teórico-analítico com expressões exatas, aproximações controladas e analiticamente tratáveis. E com essas expressões a gente pode calcular as métricas de probabilidade de outage, por exemplo, capacidade ergódica, probabilidade de erro de bit, de maneira muito mais fácil e muito mais rápida, e matematicamente tratável também. E outro benefício é a possibilidade de obter lei de escalabilidade. Por exemplo, a gente pode investigar como o desempenho da minha RIS monta com o número de elementos da RIS, como a correlação espacial reduz aquele ganho de diversidade e quais condições de propagação limitam o sistema. Como principal resultado científico, nós desenvolvemos um motor analítico capaz de tratar
diferentes problemas estatísticos encontrados em um sistema RIS e em outros sistemas de comunicação também. O primeiro eixo é uma unificação estatística. Aqui a gente desenvolveu representações de diversos modelos matemáticos de desvanecimento por meio de estruturas matemáticas comuns, como por exemplo misturas de distribuições gama. E isso evita que cada modelo precise ser tratado como um problema totalmente novo. Então a gente tenta unificar todos os problemas de comunicações em fio, de propagação, em um problema só. E o segundo resultado está relacionado com superfícies inteligentes reconfiguráveis fluídas, chamados de Fluid RIS ou FRIS. Aqui a gente vai ter um grau de liberdade na maneira de posicionar RIS. A gente vai considerar que os elementos de RIS elas são localizadas numa superfície contínua, a diferença da RIS convencional. E o terceiro eixo trata do fenômeno conhecido como beam squeam, ou desvio de feixe. Em sistemas em banda largas ou de alta frequência, a direção do feixe ele pode variar entre subportadoras e uma configuração adequada para a frequência central pode não ser ideal. E esse efeito é particularmente interessante ou importante em sistemas de RIS ou FDM ou em sistemas de sub-terahertz. E como avanços do projeto, a gente alcançou alguns artigos publicados, como por exemplo, eu coloquei alguns exemplos. A gente tem 7 artigos publicados em revista de alto impacto, 2 artigos aceitos em conferência internacional, 1 artigo aceito em conferência nacional, e 3 artigos foram já submetidos em revistas e 2 artigos foram também submetidos em conferências nacionais. Os resultados do projeto elas não se limitam à pesquisa acadêmica, elas podem apoiar também o planejamento e otimização de redes em diversos aspectos, como por exemplo no agronegócio. Aqui a RIS ela pode contribuir a ampliar a cobertura em áreas rurais, contornar obstáculos, melhorar a comunicação com sensores ou com drones. Na indústria 4.0, por exemplo, as superfícies podem ajudar a reduzir regiões de sombra causada pelas estruturas metálicas, equipamentos ou maquinário pesado, Na área de saúde e telemedicina, a contribuição ela estaria relacionada à confiabilidade e à baixa latência. Embora a RIS ela não garanta isoladamente a operação de cada uma delas, ela pode melhorar as condições de propagação e reduzir, por exemplo, as probabilidades de falha no sistema. E em cidades inteligentes, essas tecnologias, a RIS, elas podem ser utilizadas para apoiar redes sensores, redes medidoras inteligentes e serviços urbanos conectados. E os próximos passos concentram-se em ampliar o arcabouço desenvolvido para cenários mais próximos das futuras redes 6G. Como primeira frente, a gente tem a incorporação de modelos mais complexos, ou seja, incluir restrições tanto de hardware, quantização de fase e eficiência limitada e acoplamento mútuo entre os elementos da RIS. A segunda frente, ela envolve a utilização de sistemas de banda larga como MIMO ou FDM. E neste caso a gente vai precisar considerar simultaneamente múltiplas antenas de transmissão, múltiplas antenas de recepção, múltiplas frequências de subportadoras, e múltiplos elementos da RIS. E como terceira frente, a gente tenta obter a garantia de desempenho, ou seja, a gente vai tentar calcular de forma analítica algumas métricas, algumas figuras de mérito, como por exemplo a probabilidade de falha, a probabilidade de erro de bit ou a capacidade ergódica. E para concluir, o projeto procura contribuir para a transformação das superfícies inteligentes reconfiguráveis de uma promessa tecnológica em uma solução aplicável. E as RIS possuem um grande potencial, mas sua adoção ela depende de modelos capazes de representar adequadamente canais, limitações físicas e diferentes regimes de operação. E nossa contribuição está na construção dessa base matemática. Com isso, torna-se possível avaliar mais rapidamente diferentes arquiteturas, identificar configurações inviáveis e direcionar os desenvolvimentos de protótipos e produtos. Muito obrigado!